Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Então vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8, do capítulo 2. Intitulado A Crise Enfrentada pelo Elefante Gajendra. Então vamos ler o verso número 33, que é o último verso desse capítulo. Então amanhã nós vamos ler o capítulo 3, as orações de Gajendra, que Gajendra ofereceu em sinal de rendição. Então aqui, como é de costume, nós vamos ler então todos os versos deste capítulo. Então esse capítulo tem as orações de Gajendra. Um capítulo longo. Não, são 33 versos também. Então amanhã vamos ler os 33 versos para a gente ter uma visão geral do capítulo, tá? E hoje vamos ler o último verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho.
Ya Kashchanesho Balino Taro Ragat Prachanda Vegada Bidhavato Brisham Bhitam Prapanam Paripatiyat Bhayam Mrityu Pradhavati Aranam Tam Imahi. Então, Yahá, aquele que, a suprema personalidade de Deus. Kashchana, alguém. Ishaha, o controlador supremo. Balinaha, muito poderoso. Antaka Uragat, da grande serpente do tempo que traz a morte. Prachanda Vegat, cuja forma é amedrontadora. Abhidhavataha, que está seguindo no encalço de Brisham, interminavelmente, a cada hora e a cada minuto. Bhitam, aquele que teme a morte. Prapanam, que é rendido à suprema personalidade de Deus. Paripati, ele protege. Yad Bhayat, com medo do Senhor. Mrityu, a própria morte. Pradhavati, foge. Aranam, verdadeiro refúgio de todos. Tam, a ele. Imahi, rendo-me ou busco como meu refúgio. Então, tradução, significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, na certa, não é conhecido por todas as pessoas, mas ele é muito poderoso e influente. Portanto, embora a serpente do tempo eterno, cuja força é amedrontadora, não se cansa de correr no encalço de todos, pronta para engoli-los. Se alguém que teme essa serpente busca abrigo no Senhor, o Senhor lhe dá proteção, pois até mesmo a morte sai fugindo com medo do Senhor. Portanto, rendo-me a Ele, a grande e poderosa autoridade suprema, que é o verdadeiro abrigo de todos. Significado. As pessoas inteligentes compreendem que existe uma grande e suprema autoridade que está acima de tudo. Esta grande autoridade aparece em diferentes encarnações para que os inocentes possam salvar-se das perturbações. Como se confirma na Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. O Senhor aparece em suas várias encarnações com dois propósitos: aniquilar o Duskriti, o pecaminoso, e proteger seu devoto. O rei dos elefantes decidiu render-se a ele. Esta foi uma medida inteligente. Todos devem conhecer esta grande e suprema personalidade de Deus e render-se a Ele. O Senhor vem pessoalmente instruir-nos como devemos agir para sermos felizes, e somente os tolos e patifes não usam a inteligência para ver esta autoridade suprema, a pessoa suprema. No Shruti Mantra está dito Bishasmad Vata Pavate Bhishodeti Suryaha Bishasmad Agnish Chandrascha Mnityudhavati Panchamaha. Taittiriya Upanishad 2.8. É por temor à suprema personalidade de Deus que o vento sopra, que o sol distribui calor e luz e que a morte segue no encalço de todos. Logo, existe um controlador supremo, como se confirma na Bhagavad Gita 9.10, Mayadhyakshena Prakriti
suyate sacharacharam. Esta manifestação material funciona tão bem devido ao Controlador Supremo. Portanto, toda pessoa inteligente pode entender que existe um Controlador Supremo. Ademais, o próprio Controlador Supremo aparece como o Senhor Krishna, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e como o Senhor Ramachandra, para dar-nos instruções e, através do exemplo, mostrar-nos como devemos proceder para rendermos-nos à Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, aqueles que são dos Kriti, os mais baixos dos homens, não se rendem. Namam dos Kriti no mudha prapadyante naradamaha. Na Bhagavad Gita, o Senhor claramente diz que Mrityu sarvaharashchaham. Eu sou a morte que tudo devora. Assim, Mrityu, ou a morte, é o representante que leva tudo da entidade viva que aceitou um corpo material. Ninguém pode dizer, eu não temo a morte. Isso é falso. Todos temem a morte. No entanto, quem busca o refúgio da Suprema Personalidade de Deus pode salvar-se da morte. Talvez alguém objete, acaso o devoto não morre? A resposta é que o devoto certamente tem que abandonar seu corpo, pois o corpo é material. Entretanto, a diferença é que, para quem se rende completamente a Krishna e é protegido por Krishna, o atual é o seu último corpo. Ele não voltará a receber um corpo material que o torne suscetível a morrer. Isso está assegurado na Bhagavad Gita 4.9. Tyaktva deham purna janma naiti mameti sorjuna. Após abandonar seu corpo, o devoto não aceita outro corpo material, mas retorna ao lar, retorna ao Supremo. Sempre estamos em perigo, porque a qualquer momento a morte pode acontecer. Que ninguém pense que apenas Gajendra, o rei dos elefantes, temia a morte. Todos devem temer a morte, porque todos são capturados pelo crocodilo do tempo eterno e podem morrer a qualquer momento. A melhor atitude, portanto, é buscar refúgio em Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e salvar-se da luta pela existência empreendida por todos aqueles que estão no mundo material, no qual a pessoa submete-se a repetidos nascimentos e mortes. Alcançar esta compreensão é a meta última da vida. Shila Prabhupada aqui já. Então, neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 8º canto, 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Crise Enfrentada pelo Elefante Gajendra. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayanupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamini Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namine. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Então aqui a Gajendra está falando, né,
que a suprema personalidade de Deus, na certa, não é conhecido por todas as pessoas. E que embora a morte, né, esteja amedrontando todos, assim como uma serpente, né, aquele que busca abrigo no Senhor, ele vai obter proteção. Porque até a própria morte teme a pessoa suprema. Mas é interessante o poder da ilusão, né? A gente vive e a gente só teme realmente a morte assim, em algumas situações, né? Quando vai no médico, o médico, olha, está doente, vai ter que fazer um exame, parece que é uma coisa séria. Aí começa a tremer, né? Ou então, quantas pessoas já ficaram em pânico agora, por exemplo, com a Covid, né? Porque via que não era brincadeira. Muitas pessoas faleceram, né? Muitas pessoas abandonaram o corpo. Então, quando alguém, em geral, era diagnosticado, né, com Covid, aí um medo, né? Será que chegou a minha hora também? Será que meu corpo vai resistir? Né? Então, em virtude da ilusão, né, de estarmos assim muito confortáveis dentro desse corpo material e pensando em tantas outras coisas nesse mundo, né, pensando em viver ainda tantas coisas nesse mundo material, a última coisa que a gente pensa é na morte, né? E quando alguém fala sobre a morte, não vamos falar de outro assunto, né? Não vamos falar sobre isso, né? Mas aqui, como o verso fala, né, que essa serpente, né, do tempo, ela não dá trégua para ninguém. É só uma questão de esperarmos mais um pouco e a gente vê tudo isso, tá? Vê o corpo definhar e tudo. Então, por isso que nós devemos procurar o nosso desenvolvimento espiritual desde muito cedo. Porque a vida espiritual, o caminho espiritual, ele necessita de tempo, né? Necessita de prática para podermos se desvencilharmos dos condicionamentos materiais, das ilusões materiais e poder, de fato, realizar um serviço a Krishna com a consciência adequada. Então nós precisamos de tempo para purificar nossa existência. E em vez de dedicarmos nosso tempo para purificar nossa existência, purificar-nos de tudo aquilo que torna o nosso serviço desqualificado, né? Então, assim como, por exemplo, você é contratado para fazer um serviço, mas você não tem muita experiência nesse serviço e você faz o serviço mal feito, né? Por exemplo, cheio de defeitos, né? Você vai pintar uma parede e a parede fica toda manchada, né? E você não lixa direito a parede, não passa na massa e assim por diante. Então, alguém que vê aquele serviço vai ficar muito assim chateado, né? Com o seu serviço. Então, da mesma forma, dentro desse mundo material, devido a tantas imperfeições que nós temos, então o nosso serviço a Krishna, o nosso serviço, as nossas relações, elas são marcadas
por muitos defeitos. Não só a nossa relação com Krishna, mas mesmo as nossas relações com as pessoas, as relações com os pais, a relação com os filhos, a relação com o esposo, com a esposa, sempre são relações comprometidas pelos defeitos, né, que a gente traz, defeitos na nossa formação, na nossa compreensão da vida. Então, Krishna, na Bhagavad Gita, ele deixa muito claro que ele não se importa com o tipo de serviço que a gente realiza, mas com a qualidade do serviço. Qual é esse verso, Prabhu? Você não sabe? Patram puspam palantoyam. Krishna fala, me ofereça uma flor, me ofereça um copo de água, me ofereça uma folha. Não importa, você pode me oferecer qualquer coisa, mas faça com amor. Essa é a recomendação de Krishna. Então, nós nascemos nesse mundo e assim temos a oportunidade de, nesse mundo, de qualificar nosso serviço a Krishna. Ou não só qualificar nosso serviço a Krishna, mas criar uma condição em que Krishna nos convide para voltar para casa. Tem um verso na literatura que fala, né, que Krishna se revela para alguém que ele escolhe. E Krishna escolhe alguém, né, por se sentir atraído pelo serviço do devoto. Então Krishna fica muito atraído pela devoção do devoto. Fica muito atraído pelo serviço, assim, atencioso do devoto, pela persistência do devoto de servi-lo apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer coisa. Então Krishna é conquistado pelo amor do devoto, pelo carinho do devoto. Então nós temos uma vida, né, para poder aperfeiçoar nosso serviço, para poder qualificar mais o nosso serviço, para, né, através da purificação de nossa existência. Mas imagine que em vez de purificarmos nossa existência, em outras palavras, destruirmos nossa luxúria, nosso desejo de querer viver independente de Krishna e explorar esse mundo, né, para o nosso único e exclusivo prazer. Então, em vez de purificar nossa existência, a gente faz por onde essa existência material tome conta do nosso coração. O contrário. Não é isso, Vishala? A gente permite que a existência material, com todos os seus anartas, com todas as suas coisas indesejáveis, habite em nosso coração. A gente não quer, mas muitas vezes tem muita gente que não quer realmente expulsar essas coisas de vez do coração. E abraça o mundo material, abraça as propostas desse mundo material, de desfrute, de qualquer tipo de proposta temporária dentro desse mundo. Então, em vez de purificar o coração, purificar a sua existência, a pessoa aceita a existência material, abraça a existência material, adota o estilo de vida material. Mas nós devotos precisamos aproveitar o tempinho que a gente tem.
o tempinho que nos resta. Né? Prabhupada fala aqui no significado, né? Não é só Gajendra. Né? Onde é que Prabhupada fala isso? Bom, não me lembro mais. Aqui mais Prabhupada fala. A gente não sabe o tempo que nos resta, né? Quanto tempo será que a gente ainda tem dentro desse mundo material? Bom, mas nesse corpo, né? Porque em outros corpos só Deus sabe, né? Quanto tempo aí a gente ainda pode ficar nesse mundo. Mas nesse corpo, quanto tempo? 20 anos? 30 anos? 40 anos? Quantos anos mais a gente tem dentro desse corpo material? Né? Por que a gente insiste em fazer tantos planos materiais, sabendo que a contagem regressiva, na verdade a contagem regressiva inicia quando a gente nasce, né? Uma vez entrando dentro desse corpo, já começa a contagem. Apesar da gente ver o bebê crescendo, né? Mas com tanto esforço, tentar ser feliz dentro desse mundo material, com os arranjos materiais. Né? Então essa ilusão essa ilusão de ser feliz nesse mundo material, conquistando alguma coisa nesse mundo material, persiste até mesmo numa idade avançada. Mesmo pessoas com 50, 60, 70, 80 anos ainda sonham em ser felizes nesse mundo material, com algum arranjo material. Então eles não conseguem perceber que a morte desse corpo é algo iminente. Isso é o poder da energia ilusória. Então, o que dizer de uma pessoa num corpo jovem? Quantos sonhos de felicidade material? A gente pode sonhar, mas a questão é que nós, em geral, negligenciamos nossa vida espiritual, nossa autorrealização. O tempo que a gente tem, o tempo que a gente ganha nesse mundo é para despertar a alma. Despertar o conhecimento acerca de nós mesmos, despertar o conhecimento acerca da Suprema Personalidade de Deus. Desenvolver nossa relação com a Suprema Personalidade de Deus. Esse é o tempo que a gente tem. E não desperdiçar esse tempo com tantas outras coisas inúteis dentro desse mundo material. Então o devoto ele dedica o tempo necessário a essa existência material para a sua manutenção, para as suas necessidades, mas não mais do que o necessário. Não mais do que o necessário. E o restante do tempo é cultivar consciência espiritual. Cultivar consciência de Krishna. Aproveitar o tempo para servir, para amadurecer no seu serviço devocional. Purificar o seu serviço devocional.
tornar o seu serviço a Krishna atrativo para Krishna. Não um serviço qualquer, feito de qualquer jeito, porque tem que fazer. Né? Mas fazer algo que realmente dá prazer a Krishna. Isso é um serviço feito com carinho, feito com amor, feito com devoção, feito com consciência espiritual. Então isso é o verdadeiro valor do tempo. O tempo tem esse valor porque ele nos permite esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento. Agora, se eu uso o tempo para tantas outras coisas fúteis, né? Então eu estou desperdiçando essa grande oportunidade. Né? E Prabhupada fala que a gente deve, o máximo possível, nos esforçar nessa vida. Porque nascer nesse mundo sempre é muito complicado. Mesmo um nascimento numa família de devotos, a gente já viu muitas pessoas nascendo em famílias de devotos e que estão em Maya nesse momento. Muitas pessoas que nasceram em famílias aristocráticas, famílias abastardas e que estão nesse momento em completa Maya. O poder da energia ilusória é muito forte. Então não há nenhuma garantia, né, de que a gente interrompa por muitas vidas nosso desenvolvimento espiritual. Apesar de que Krishna fala, né, que a gente não perde nada, né, e que todo o avanço espiritual que a gente conquista, nós vamos começar a partir de onde a gente parou, né, mas isso não significa que vai ser imediatamente na próxima vida. Porque nós podemos ter a oportunidade de entrar em contato com o yoga e com o conhecimento, mas dependendo do momento em que estejamos, nós podemos fazer outras escolhas materiais, como acontece com tantas pessoas. Muitas pessoas têm a oportunidade de conhecer a consciência de Krishna e de praticar a consciência de Krishna e depois abandonam a consciência de Krishna. Então, nesse momento em que nós temos essa consciência, essa compreensão, entendemos que temos uma quantidade de tempo limitada para nos aperfeiçoarmos. Então a gente deve aproveitar essa oportunidade, né, com toda a determinação, todo o entusiasmo para crescer o máximo que a gente puder crescer. Então usar o nosso tempo para cantar mais os santos nomes. Não é? Cantei 16, acabei, graças a Deus. Aproveitar o tempo para manter a mente em consciência de Krishna. Amadurecer a consciência de Krishna. Precisa amadurecer a consciência de Krishna. Amadurecer a nossa meditação em Krishna. Amadurecer. E a gente precisa de tempo para isso, porque não é fácil. É manter nossa mente sempre fixa. E não só manter a mente sempre fixa, mas manter a mente fixa de uma forma adequada. Servindo. Né? E assim por diante. A gente precisa de tempo. O tempo passa rápido, não é, Vichala? Quantos anos já aqui na consciência de Krishna? Só? Eu pensei que tinha tido mais tempo. Já. Está muito novinho. Não precisa de tempo para estudar, entender a Bhagavad Gita, entender o Srimad Bhagavata, entender Krishna, entender tantas coisas. Quanto tempo a gente precisa para isso? Então, como é que a gente pode desperdiçar o tempo?
Mas a gente desperdiça porque a gente acha que temos o tempo todo do mundo. A gente acha que tem o tempo todo do mundo. Mas não é assim. Ok? Você tem alguma pergunta, gente? Eu tenho uma saber se você poderia falar um pouco sobre Gajendra. Ele dá o exemplo assim de que a oração é um tipo de ferramenta também, né, para a gente superar obstáculos, né? Queria saber se o senhor podia falar um pouco sobre esse tema da oração como uma ferramenta assim, para a gente progredir em consciência de Cristo. Boa pergunta, Bichala. Bichala não gosta de fazer perguntas, mas quando faz... oração primeiro é um dos serviços devocionais, um dos serviços devocionais, né? Mas a oração é um momento de rendição, né? Porque é um momento em que a gente entende nossa fragilidade, nossa incapacidade diante de certa situação, como o Gajendra. Então, a gente pode fazer orações como numa atitude de glorificar, não é? E a gente faz também orações numa atitude de rendição, numa atitude de buscar abrigo, entendendo nossa condição. E isso Cristo aprecia muito, né? Porque é o momento em que a gente está reconhecendo a posição suprema da personalidade de Deus. Aqui, Gajendra está falando que as pessoas não conhecem a suprema personalidade de Deus. Então, quando a gente começa a entender quem é essa personalidade suprema, tudo, que é tudo, né? Vasudeva Sarvam Iti, que Vasudeva é tudo, tudo, absolutamente tudo. Nós estamos nadando no oceano de Krishna, na existência de Krishna, vivemos na existência de Krishna. Essa ideia de independência, de estar separado de Krishna, é Maya. Nós não estamos separados de Krishna, a gente vive na existência de Krishna. Claro que nós temos nossa individualidade, mas nossa individualidade permeia a existência de Krishna. Então, quando o devoto esquece essa posição, aí vem o medo, aí vem tantas atitudes estranhas, egoístas, atitudes que a gente chama de atitudes materialistas. Mas, quando a gente começa a orar a Krishna, né, oferecer orações não só de louvor, por sua bondade, por tudo o que ele, né, mas também a gente começa a orar pedindo ajuda, né? É tudo que Krishna está esperando da gente. Essa atitude de olharmos para Ele e reconhecermos sua posição. Então, os devotos fazem tantas orações belíssimas. E a oração também é uma forma de mostrar, ou o tipo de oração que a gente pede também é uma forma de mostrar ou de entendermos o nosso nível espiritual. Porque tem pessoas que oram a Krishna, né, pedindo para resolver seus problemas materiais, né? São 4 tipos de pessoas que buscam Krishna. O aflito materialmente, né, o curioso, né, o que está sofrendo, né, material, que está buscando riqueza. E tem o Gyani, né, aquele que tem conhecimento, então busca Krishna pelo que ele é, né? E também a gente pode aprender com os grandes devotos como oferecer orações e o que pedir à pessoa suprema.
que pedir a pessoa suprema. Porque também a gente pode pedir influenciado pelo nosso ego falso. Então o devoto pede apenas a oportunidade de poder servir. É a única coisa que o devoto pede. Poder servir, poder agradar Krishna. Né? Mas ele se sente incapaz disso. Eu sou tão pequeno, como eu posso agradá-lo, Krishna? Como eu posso fazer esses serviços que os seus devotos puros conseguem realizar? Né? Mesmo personalidades como Brahma, como Shiva, como tantos, né, devotos anseiam servi-lo puramente. Então, quem sou eu? Né? Tem uma oração muito bonita de Rupa Goswami em que ele fala: eu sou um desavergonhado. Né? Como é que eu posso pedir a oportunidade de servi-lo, né, intimamente, né, numa relação, por exemplo? Né? Como eu posso servi-lo, né, no seu serviço, Radharani a Krishna? Como eu posso ser tão desavergonhado de pedir isso? Mas o que é que eu posso fazer? Isso é o meu coração que anseia por isso. É o meu coração que sente essa necessidade, que sem isso eu não vou conseguir ser feliz. Mas quando eu me olho, quando eu me vejo e vejo as minhas contaminações, eu me acho um desavergonhado de estar pedindo essas coisas. Mas isso é a vida do devoto, isso é a humildade do devoto. Né? Então, o segredo é isso: quem não chora não mama. Né? A gente tem que estar chorando o tempo todo, pedindo, implorando a Krishna. Implorando a todos os devotos, pedindo. Porque nós somos uma alminha muito pequena. Somos incapazes de superar a força da existência material e a força dos condicionamentos que a gente possui. Krishna fala: Mama Maya Durachaya. Aí Krishna fala: então renda-se a mim. Essa é a forma. E a gente se rende assim, orando: por favor, Krishna, me proteja, me ajude, purifique minha existência, retire da minha vida tudo que é um obstáculo à minha aproximação, ao abrigo dos seus pés. Por mim só, eu não sou capaz. Ajuda-me. É assim. Tem que chorar. Está chorando muito? Então, porque assim, quem está feliz nesse mundo material não vai chorar por quê? Quem tem muita esperança nesse mundo material não vai chorar. Está bem financeiramente, ele está lá feliz da vida. Se ele chorar algum dia com medo de perder o que ele tem, aí sim, ele vai. Se ele vê assim a situação em que ele pode perder a condição material em que ele tem, aí ele vai chorar. Né? Por isso que Jesus fala que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico. Né? Krishna também, Krishna não, acho que é Sutta Goswami, Shukadeva, no Bhagavata, fala, né, o verso, como é que é esse verso? Janma Aishvarya Shruta Shribhi Edamana Madapumam Naivai Hati Abhidhatum Vai Vam Akinchana Gocharam. Um verso muito bonito. Fala que quem está muito identificado com o nascimento, né? Nasci numa família assim importante, eu sou americano, sou isso, sou aquilo outro, né? Aishvarya, identificado com sua opulência, conhecimento,
família. Essa pessoa, ela não consegue se aproximar e orar com o coração adequadamente. Consegue. Está desfrutando. Como é que ele vai? Oh, querido, não tem. Não rola. Né? A gente ora sinceramente quando o coração está ali presente. Então, quando eu anseio muito servir puramente a Krishna e não consigo, aí eu vou chorar. Porque eu tenho um anseio muito, isso é a coisa mais importante da minha vida. Aí eu choro. Não é aquela oração só da boca para fora. Entende? Uma oração formal. Assim como nesse mundo, as pessoas choram quando estão perdendo algo querido. Choram, se desesperam. Mas quem é que está desesperado porque não tem amor puro por Cristo? Quantas lágrimas a gente já derramou porque não consegue servir puramente Krishna? Porque isso não é importante. Não é tão importante. Porque se fosse, a gente estava todos os dias aqui chorando, implorando a Krishna. E quando a gente cantar os santos nomes, estaria chorando o tempo todo. Chaitanya Mahaprabhu diz, eu não tenho nenhum amor por Deus. Porque se de fato eu tivesse realmente amor puro por Deus, né, eu não conseguiria manter a minha vida distante dele. Então, como eu mantenho minha vida distante dele, então significa que eu não tenho amor. Porque alguém que tem amor não consegue viver distante da pessoa amada. Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então, assim como acontece, né? Tem pessoas nesse mundo que perdem, por exemplo, um filho único, sei lá. A pessoa não consegue mais viver. Não consegue. Tem gente que não é a base de remédio. Não consegue. A dor é grande demais. Isso é amor. Bom, tem algumas outras coisas também podem ter. Né? O apego, a identificação, muitas coisas, né? Mas é amor. Né? Então nós estamos aqui desfrutando dessa vida, né? Longe de Krishna. Que amor a gente tem de fato? Como é que a gente consegue viver longe dos passatempos de Krishna, das lilas? Ele agora mesmo está desfrutando de muitas lilas, né? Com Radharani, brincando, tantas coisas. E a gente aqui tentando, né, comprar um carro novo, tentando ser feliz com qualquer coisa. Entendeu? Então a oração diz muito do nosso coração. Né? Mas é isso, um passo de cada vez. Né? Então, Prabhupada fala, o devoto pergunta, como é que a gente faz, Prabhupada? Porque a gente, para cantar os santos nomes, tá? E Prabhupada fala, né? Você tem que chorar. Mas eu não consigo chorar, então chore porque você não consegue chorar. Então vamos chorar porque a gente não consegue chorar. Né? Ok? Mas Krishna está esperando, todos os devotos estão esperando. Tem alguma pergunta? Acho que sim, que Mateus fez a pergunta em duas etapas. Deixa eu subir aqui um pouco. Tá bom. Mateus. Maharaj, por favor, aceite minhas reverências. Maharaj, é necessário que o devoto tenha conhecimento em que escala está situado no desenvolvimento espiritual? O quê? Em que escala? É necessário que o devoto tenha conhecimento em que escala está situado no desenvolvimento espiritual? Daí tem mais. Se sim, como fazê-lo? Essa é
uma forma de otimizar o tempo dentro do mundo material? Como entender as colocações das etapas sem vaidade e falso ego? Reverências e fortalezas. É mais uma ferramenta que a gente tem, não é? Podemos dizer assim. Se nós temos a oportunidade de através das Escrituras, né, compreender a posição em que a gente está, né, os diferentes estágios do serviço devocional, isso é saudável, né? Assim como uma pessoa também, nesse mundo material, ela diante de alguma prática, né, alguma profissão, ela vai entendendo os diferentes passos que ela deve tomar, e ela vai identificando o seu desenvolvimento. Isso faz com que ela se sinta mais entusiasmada e, ao mesmo tempo, pelo fato dela ter um conhecimento geral né, da meta a ser alcançada e tem referenciais disso, ela também se torna humilde, porque percebe que ainda tem muito para crescer, não é? Então, o devoto, ele não pode ficar só se comparando, por exemplo, às pessoas que estão abaixo dela, né? Nem ficar só se comparando com as pessoas que estão acima dela, né? O devoto, quando olha, por exemplo, o serviço devocional das golpes, ele entende, poxa, eu estou muito longe disso, né? Então não cabe para mim ficar orgulhoso, ficar vaidoso, né? Quais são os sintomas dessas pessoas, né? A qualidade do serviço delas, como a gente está falando aqui, né? De sentimentos tão... E a gente, quando olha para nós mesmos, vemos que não temos isso. Então não tem como ficar vaidoso. Só uma pessoa que não tem conhecimento, que não entende o que é serviço devocional puro, pode achar que está nessa condição. Por isso que é importante a gente conhecer, né? Então, nós, num certo sentido, a gente se compara a essas grandes personalidades para entender, né, o quão distante nós estamos, né, ou o quanto a gente está se aproximando, né? Então a gente tem um referencial, mas também a gente não pode só se comparar aos mais caídos, né? Porque tem gente que só se compara aos mais caídos, aí eles se sentem os melhores do mundo, né? Então quando a gente vê que não fuma, que não bebe, que, né, já passou por muitas coisas e fica só olhando para os que estão lá embaixo, então tem o perigo de eu ficar vaidoso, de eu ficar orgulhoso, me achar melhor do que todo mundo. Então, a gente sempre tem que estar assim, fazendo essa autoanálise, né? Então, quando a gente olha para os que estão mais embaixo, a gente pode entender, poxa, eu já cresci um pouco, né? Não é ficar só naquela de olhar os que estão lá em cima e se considerar os últimos, eu sou o mais caído. Não, nem tanto, nem tão pouco. Então a gente tem que entender, ser realista. Estou bem, né? Já passei por muitas etapas da minha vida, né? Já consegui vencer muitos obstáculos. No entanto, apesar de tudo isso, apesar de já ter galgado uma certa posição, ainda eu tenho muito o que alcançar. Ainda falta muito. Então o devoto nem fica deprimido, nem fica vaidoso, nem fica orgulhoso. Então, para isso, o devoto precisa conhecer, né, o que é serviço devocional puro, quais são os sintomas do serviço devocional puro, os exemplos de serviço devocional puro, para poder ele ter subsídios, ele ter informação para compreender, né, a sua posição, né? Então isso é muito importante. Por isso que os acharyas, eles descrevem os diferentes estágios pelos quais uma pessoa passa na medida que vai avançando espiritualmente. Então a gente
entende esses estágios, a gente conhece os sintomas desses estágios e a gente pode entender por esses sintomas, né, em que condição a gente está. Ok? Mais uma pergunta da Andréia, que é a seguinte: Maharaj, quando você diz que Krishna nos convida para retornar ao lar, significa que ele nos convida a abandonar o corpo ou a viver no modo da bondade? Quando Krishna nos convida, significa que, bom, pode ser que, por exemplo, Parikshit Maharaj, Krishna chamou Parikshit Maharaj e assim criou uma situação para ele abandonar o corpo. Isso é uma situação, né? Às vezes Krishna, quando nos convida, isso pode significar que Krishna vai começando a retirar tudo que nós temos que nos impedem e que nos prendem a esse mundo material, né? E nos conduz ao abrigo dos seus pés. Não significa o convite de Krishna, objetivamente, diretamente, que a gente vai abandonar o corpo, mas a gente vai abandonar a existência material, né? E viver a realidade espiritual plenamente. Por quê? Porque quando Krishna nos convida, em outras palavras, Krishna vai retirar toda a Maya. Krishna vai falar para Maya: deixe de perturbar meu devoto. E quem vai atuar agora é Yoga Maya e não mais Mahamaya. Então Krishna coloca o devoto, a alma, na sua energia interna, na sua energia espiritual. Então isso é o convite de Krishna, que pode ser visto assim de muitas formas, né? Então nós escolhemos Krishna, mas Krishna precisa escolher a gente, né? Nesse sentido de escolher para o seu convívio íntimo. Porque Krishna quer todos nós, mas a gente ainda precisa se preparar para esse convívio íntimo, né? Para o convívio íntimo. Então, Krishna gosta de todos nós, mas ao mesmo tempo ele fala: olha, você precisa resolver essas coisas da sua vida aí, para viver comigo. Tá certo? Eu quero muito que você esteja do meu lado, mas antes resolva essas coisas. Porque não adianta estar comigo insatisfeito, ainda querendo muitas coisas que não seja a minha vida. Entende? Então, meu mestre espiritual diz assim, que a gente tem que esgotar completamente nosso interesse nesse mundo. Porque é como, por exemplo, sei lá, uma pessoa se separa e aí depois fala: eu queria voltar. Né? Tá certo. Mas você já fez tudo que você tinha que fazer? Você quer realmente ficar comigo? Porque você me abandonou por outra, ou por outro. E você está dizendo que quer voltar. Mas você já está satisfeito? Você tem certeza que você nunca mais vai me trair? Vai me deixar? Tem certeza disso? Essa é a pergunta de Krishna. Da mesma forma. Então, Krishna nos quer, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar. E nós mesmos vamos estar completamente convencidos, não é? Quando disso, né, que queremos apenas Krishna, quando dermos as costas para o mundo material. Isso não significa que a gente não trabalhe, que a gente não faça as coisas, mas que eu não tenho mais apego, eu não tenho mais interesse no mundo material. Eu faço as coisas por uma questão de obrigação, mas o meu coração é de Krishna. Então tem muitas formas de a gente interpretar a ideia de que Krishna está nos convidando. Ok? Então, muito obrigado a todos. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.